Gente, perfeito, né? Molhadinho, bem estruturado, bem lindo, maravilhoso, né? Fala sério, por isso que eu conquistei meu marido, né? Tem como não conquistar alguém com um bolo desse? Oi, gente! Sejam bem-vindas ao meu canal Kelly Chocolates. E hoje eu vim trazer para vocês uma receita surreal de maravilhosa. É uma receita que eu aprendi a fazer quando eu tinha 12 anos. E foi a receita que eu conquistei o meu marido. Quando nós namorávamos, eu fazia muito para ele. É o meu bolo gelado de prestígio. Esse bolo trufado aqui, ó, com recheio de brigadeiro, que é sensacional. Vocês precisam aprender a fazer esse bolo, porque ele é muito maravilhoso. Ele é molhadinho, ele é fofinho, ele tem uma massa super estruturada e ele é cheio de perfeições e maravilhas. Então vem comigo que eu vou te ensinar como é que se faz essa maravilha de bolo. Bom, os meus ingredientes já estão separados, eu vou deixar aqui na descrição a quantidade, não precisa se preocupar. E agora nós vamos começar separando as claras das gemas, para poder bater as claras em neve. Eu gosto de quebrar separadamente, porque caso esteja com o ovo estragado, a gente descarta e não mistura já nas nossas claras separadas boas, né? E agora é só ligar a nossa batedeira em velocidade baixa e ir aumentando conforme as suas claras vão dobrando de volume. Prontinhas, minhas claras em neves já estão prontas e olha só como que ela tem que ficar, bem firminha. Quando eu viro o meu bol, não cai. Esse é o ponto exato. Vou reservar elas agora em uma vasilha, porque eu vou usar a batedeira para poder bater a minha massa. Mas antes de eu te contar todos os segredos para você fazer esse bolo de prestígio maravilhoso, já deixa um curtir aí, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrita, ativa o sininho, porque você ativando o sininho, você sempre será notificado de todas as receitas que eu posto aqui no canal. E bora lá para nossa receita maravilhosa! E agora nós vamos começar a preparar a nossa massa. Vamos adicionar o açúcar no nosso bol, é 1,5 xícaras de açúcar refinado. É importante usar o açúcar refinado porque o açúcar cristal vai deixar o seu bolo mais solado, mais pesado, porque ele não dissolve tão bem. Então eu aconselho usar o açúcar refinado, beleza? Vamos adicionar 5 colheres de manteiga, ó, a minha já está em ponto pomada, bem molinha. É importante também que ela não esteja refrigerada. Se tiver refrigerada, você aquece no micro-ondas. Pode estar derretida, só não refrigerada, tá bom, gente? Vamos adicionar as nossas 4 gemas, que nós separamos das claras para bater, né? E vamos bater até virar um creminho bem esbranquiçado. Prontinho, já bati os meus ovos, minha manteiga e meu açúcar, já virou um creminho bem mais clarinho. Agora nós vamos adicionar 1 xícara de leite morno, 6 colheres de achocolatado em pó ou cacau. Eu sei que em todas as receitas eu aconselho a usar o cacau, né, por ele ter menos açúcar e ficar com a cor mais escura. Mas essa receita, como eu disse, é uma receita que eu faço há muitos anos. Comecei a fazer ela quando eu tinha 12 anos. Então, na época, eu nem sabia o que era cacau, né, gente? Eu usava achocolatado e dava super certo. Então, é por isso que hoje eu tô falando. Você pode usar tanto o cacau como o achocolatado. Porque o pulo do gato para deixar o seu bolo mais escurinho tá aqui, ó. 2 colheres de sopa de café solúvel. Isso vai fazer com que seu bolo de chocolate fique bem mais escurinho e não fique tão doce. Fica maravilhoso. E agora você vai ligar a sua batedeira na velocidade mínima, na mais baixa que tiver aí, porque senão seu cacau vai espalhar tudo. Então você liga ela e aumenta até a velocidade média mais ou menos e bata por 3 minutos. Esse é o único processo que você tem que bater bem, porque tem que dissolver todo esse café solúvel e terminar de dissolver também o açúcar que nós havia colocado antes. Prontinho, já bati por 3 minutinhos, gente. O cheirinho que sobe dessa massa é maravilhosa. E caso você não queira que fique com muito gosto de café, porque fica bem suave o gosto colocando 2 colheres de sopa. Coloca uma, só para dar aquela cor no bolo mesmo, tá bom? Mas não deixa de colocar, porque faz total diferença. Agora nós vamos desligar a nossa batedeira, porque nós vamos incorporar a farinha de trigo com o fouet. Se você não tiver o fouet, pode ser a espátula, tá bom? Então, nós vamos adicionar aos poucos. São 3 xícaras de farinha de trigo, então eu vou colocar aqui aos poucos, vou peneirando e vou misturando. Pego o fouet e a espátula. Eu prefiro o fouet porque assim não vai incorporar muito ar no seu bolo e você vai mexer com mais delicadeza. Então, ó, você vai misturando. Nessa segunda etapa que você já colocou a farinha de trigo, agora você já pode adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó, para já incorporando junto, porque nós não vamos bater. Então, já vai incorporar tudo junto com a farinha de trigo. E vamos mexer. Vamos adicionar o restante da nossa farinha de trigo.
Com a ajuda do meu fouet, ó, eu já vou passando nas laterais do meu bowl para misturar. Às vezes fica um pouquinho de farinha de trigo, né? Então, ó, misturei. A massa está pronta, linda, cheirosa, maravilhosa. E agora, com a ajuda de uma espátula, nós vamos incorporar nossas claras em neve na nossa massa. Com muita delicadeza, para que não perca todo o ar que nós colocamos nessas claras e o nosso bolo fique bem fofinho e bem maravilhoso. Prontinha, minha massa já está pronta. Vocês viram que eu já untei a minha forma com desmoldante. Caso vocês não tenham desmoldante, é só vocês passarem a manteiga ou a margarina, né? E polvilhar a farinha de trigo. Tá tudo certo. Agora vamos adicionar a nossa massa. Olhem essa massa que linda. E agora é só levar a sua massa para assar no forno pré-aquecido já a 180 graus por aproximadamente 30 a 35 minutos. É só você fazer o teste do palito. Espetou? Saiu limpinho? Tá pronto. A casa começou a cheirar muito bolo de chocolate? É esse o ponto exato. Bom, até agora nós só aprendemos a fazer uma massa de chocolate, né? É agora que nós vamos aprender a fazer aquele recheio maravilhoso de prestígio para poder saborizar o nosso bolo. Vou ensinar vocês a fazerem o recheio agora e depois uma calda maravilhosa para poder molhar o bolo. Então, em uma panela nós vamos adicionar 2 caixinhas de leite condensado. Por favor, tá, gente? Leite condensado, não usa mistura láctea, porque senão o seu recheio não vai dar ponto. Vai ficar bem líquido, daí vai esparramar tudo o seu recheio. Meia caixinha de creme de leite. Se tiver de lata, pode usar o creme de leite de lata também. 100 gramas de coco ralado. Esse coco mais grossinho aqui, ó, pode ser o açucarado, que também não tem problema. 100 gramas equivale mais ou menos a 8 colheres de sopa de coco ralado. E vamos adicionar uma garrafinha de 200 ml de leite de coco. Mexe, já dá uma incorporada antes de você ligar o fogo. E agora é só você mexer o seu recheio sem parar. Não pode parar porque senão gruda e eu vou mostrar o ponto exato para vocês. Não é aquele ponto muito firme, igual o brigadeiro de enrolar, porque senão você não vai conseguir nem cortar o seu bolo. E nem aquele ponto de colher que fica escorrendo, porque senão o seu recheio também vai esparramar. É aquele ponto intermediário. Eu vou mostrar para vocês. Eu já dei essa dica nos outros vídeos para vocês, mas não custa repetir, né? Não precisa ficar mexendo assim, rapidão. É só raspar as laterais, raspar o fundo e dar uma mexidinha. Fazendo isso, tá ótimo. Seu brigadeiro não gruda e cozinha por completo. Ó, e quando ele começa a levantar essa borbulha aqui, é o ponto do brigadeiro de colher. Ele tá bem cremoso, cozinhou bem o creme de leite, o leite condensado. Mas não é esse ponto que nós queremos ainda pro nosso recheio. Então, nós vamos continuar aqui, ó, mexendo. E o ponto exato, gente, é esse, ó. Quando ele já fica mais pesado, ele já tá bem mais grosso. Esse é o ponto exato. Porque depois que ele esfriar, ele vai ficar ainda mais firminho. Então, já posso desligar o meu fogo e transferir para um refratário. E assim que eu transfiro ele, eu já venho e cubro com um saquinho. Pode ficar tranquilo que tá quente, mas não vai queimar sua mão fazer isso. Ou com um papel, aquele celofane. Um saquinho ou um papel celofane. Para que não entre nenhum ar e crie alguma crostinha no nosso brigadeiro, no nosso recheio. E levamos para refrigerar. Prontinho, meu bolo já assou, eu deixei ele esfriando em cima do meu fogão. Agora nós vamos desenformar ele para poder fatiar. E como eu faço para desenformar? Eu pego uma tábua ou uma outra forma, né? E coloco ao contrário, ops, e viro. E caiu. Tadã. Olhem essa massa, que coisa mais linda. Olha a cor dela. Para fatiar minha massa, eu vou fatiá-la só em duas. Eu vou usar essa faca aqui, ó, gente, de pão. Então, com bastante cuidado, eu vou vir cortando assim, ó, no olho mesmo, no olhômetro, como eu fazia antigamente. Ó, cortei aquele lado, agora eu vou vir do outro lado e vou ir cortando também, ó. Olha, ó, só de passar a faca, tá vendo? A massa já desliza de tão fofinha que ela é. E agora, gente, tem que ter muito cuidado, por isso que tem que esperar ela esfriar um pouquinho. Nós vamos colocar essa parte aqui, ó, lá dentro da forma, mas eu vou colocar ao contrário. Então, pronto, virei. Agora a gente coloca aqui. Tá vendo esses buraquinhos? Significa que a sua massa tá bem airada, bem fofinha e bem maravilhosa. E olhem a cor dessa massa, perfeita, né?
E para fazer a calda, para poder molhar o nosso bolo, nós vamos usar uma xícara de leite e meia garrafinha de leite de coco. Então são 100 ml apenas. Só colocar no copo e mexe. Prontinho, agora nós vamos molhar o nosso bolo. Com a ajuda da colher, nós vamos ir molhando, regando a nossa massa. Gente, essa massa, depois de gelada e recheada com essa caldinha, fica parecendo aqueles bolos gelados. Fica maravilhoso, maravilhoso. Não é à toa que eu conquistei o maridão, né? Fazendo esse bolo aqui. E conquistei mesmo, gente, ó. Comecei a namorar com ele com 14 anos, agora eu tenho 33. E estamos juntos, meu primeiro namorado. Eu lembro que quando eu fazia esse bolo aqui, eu não tinha batedeira. Eu morava com a minha mãe, né? Claro, né, gente? Eu era uma criança. E minha mãe que me ajudava a bater a massa na mão, porque eu não conseguia, né? Daí minha mãe ia batendo e nós não tínhamos batedeira. Ela batia clara. E o mais trabalhoso não era nem bater a massa, era bater as claras em neve. E o nosso recheio também ficou pronto. E olhem isso, gente, que cremoso. Não deixei ele refrigerar na geladeira, deixei também fora da geladeira refrigerando. Então, ou seja, ele vai para a geladeira agora, amanhã vai estar mais firme ainda. Mas olha que consistência linda. E para rechear eu vou fazer como eu fazia antigamente. Vou colocando colheradas, poderia colocar um saco de confeiteiro? Poderia. Mas quero ensinar vocês como eu aprendi. Claro, dei algumas dicas que depois a gente vai melhorando, né? Mas dessa maneira aqui, ó, qualquer um vai poder fazer esse bolo maravilhoso. Dá para fazer como bolo de aniversário, porque ele fica sensacional. Dá para fazer como bolo gelado, fatiar ele, embrulhar ele em papel alumínio, porque fica muito maravilhoso. Gente, sério, esse bolo, olha, ele é incrível. Nós vamos colocar todo esse recheio. Colocamos as colheradas e depois nós espalhamos. E agora é só espalhando com bastante delicadeza, para não misturar com a massa do bolo, ó. Vai espalhando. Por isso que eu aconselho vocês não deixar esse recheio, antes de rechear o bolo, refrigerar na geladeira. Porque senão ele fica muito firme, daí é ruim de espalhar, sabe? Ele vai grudando na massa, ó, quando gruda, tá vendo, ó? Sai a massa, daí fica mais difícil de você espalhar. Ai, gente, que brigadeiro mais maravilhoso. Tô fazendo esse bolo e tá me vindo tantas memórias. Eu lembro que quando eu vinha passar as férias na casa do meu atual marido, que era meu namorado, né? Eu fazia esse bolo na casa da minha sogra também. Então foi um bolo que eu fiz muito, gente. Fiz muito e faço muito ainda, porque meu marido é apaixonado por prestígio. E agora nós vamos colocar essa outra parte aqui em cima, com bastante cuidado também para não quebrar. Bastante cuidado. Mais rápido. Vou fazer uns furos com um garfo, como eu fazia, porque esse bolo, gente, ele não é só um bolo recheado, é aquele bolo gelado que você come de saborear, de querer comer direto. Ó, joga a caldinha também, a mesma caldinha que a gente fez lá no final, jogamos no início, na outra parte do bolo, pode jogar aqui por cima. Bom, agora com aquele mesmo saquinho que a gente usou para cobrir o brigadeiro, nós vamos cobrir o nosso bolo, só para não pegar nenhum ar da geladeira, né? E vamos levar para a geladeira até amanhã. Sim, tem que deixar ele refrigerar de um dia para o outro para poder a calda curtir um pouquinho mais na massa, o recheio ficar mais estruturado e ficar um bolo geladinho e maravilhoso. Daria para comer assim agora? Daria, mas eu te garanto que ele geladinho fica muito melhor. Então, vamos levar para a geladeira e amanhã a gente volta para decorar ele, tá bom? E já amanheceu e nós estamos aqui com o nosso bolinho, ó, já refrigerado. Deixei ele dormindo na geladeira. E olha só, gente, que maravilha. Que maravilha, não gruda nada, tudo perfeitinho. Para finalizar o nosso bolo, nós vamos fazer uma cobertura de ganache de chocolate meio amargo. E para fazer a minha receita, eu vou precisar de 150 gramas de chocolate e 200 gramas de creme de leite. Uma caixinha de creme de leite. Vamos levar o chocolate no micro-ondas para derreter de 1 em 1 minuto e vai mexendo até derreter. E depois nós acrescentamos o creme de leite. Vamos lá? Chocolate derretido. Agora nós vamos adicionar o nosso creme de leite. Eu estou utilizando o chocolate Nestlé, o chocolate meio amargo da Nestlé, mas você pode usar o chocolate que você quiser, tá bom? E como eu quero uma ganache bem molinha, por isso que são 200 gramas de creme de leite, tá, gente? Se eu quisesse uma mais firme, eu ia usar só meia caixinha, mas eu quero uma coberturinha mesmo bem molinha. E olhem o brilho dessa ganache, gente. Agora é só você colocar aqui, ó, por cima do seu bolo. Uma camada bem generosa, maravilhosa, né? Arruma com bastante delicadeza, porque senão você vai arrancar pedaços do seu bolo aqui, ó. Que nem aqui, ó, tá vendo, ó? Porque ele tá bem molhadinho, então tem que esparramar com bastante delicadeza.
Eu fazia ganache exatamente assim. A diferença é que antigamente eu não tinha micro-ondas, né? Também era no banho-maria. Então, não tem desculpa pra você fazer, ó. Não tiver micro-ondas também, ó, só derreter o chocolate no banho-maria, que dá certo. E agora é só a gente polvilhar coco ralado por cima. Daí fica a gosto. Se você quiser polvilhar coco ralado, granulado, não quiser polvilhar nada, eu vou polvilhar porque eu acho que dá um charme a mais no bolo de prestígio maravilhoso. O coco ralado que eu vou usar é o mesmo que eu usei para fazer o recheio. É aquele em flocos, né, mais fininho. Com granulado também fica muito bonito, tá? Com aquele granulado simples, sabe? Aquele normalzinho, compridinho. E agora chegou a melhor parte, que é a hora de eu cortar ele e mostrar como que ele ficou por dentro, molhadinho, maravilhoso e bem recheado. Viu como é simples de fazer esse bolo? E você pode fazer ele em versão para festa também. Você pode desenformar ele da forma e colocar ele num tabuleiro. Eu não desenformei porque era assim que eu fazia quando eu era mais nova. Quando eu fazia pro meu marido, que era meu namorado na época. E eu queria fazer esse bolo da mesmo jeito que eu fazia antigamente, trazendo alguns jeitos mais fáceis, algumas dicas que eu fui aprendendo com o tempo, mas é a mesma receita e vocês vão amar, vocês precisam fazer essa receita porque é maravilhosa. Gente do céu, olhem essa fatia, que molhadinha, que maravilhosa. Olha isso. Meu Deus do céu. Super recheado, molhadinho, sensacional. E agora, né, é a melhor hora. Hora de eu comer. Gente, olha a perfeição desse bolo. Olha, ele ficou bem separadinho as camadas. A primeira camada de bolo, ele é um bolo bem estruturado, uma massa fofinha, mas ela aguenta o peso de um recheio de brigadeiro. A segunda camada, o brigadeiro. Olha que maravilhoso, ele não fica esparramando. A terceira camada, mais uma massinha de bolo que a gente molhou bem também, não ficou esbagaçando. E a cobertura que nós fizemos. Então é um bolo com bastante estrutura, você pode tirar ele da forma e fazer para festa de aniversário que dá super certo. Olha que linda essa fatia, gente, que perfeita, perfeita, perfeita. Olha que molhadinho, maravilhoso. Ótimo para você poder passar um papel alumínio aqui, ó, e vender como bolo gelado. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu expliquei muito bem durante toda a nossa receita, mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de vir aqui e te responder. Eu respondo todo mundo. E também, se vocês têm alguma sugestão de alguma outra receita que vocês querem que eu traga aqui pro canal, deixa aqui nos comentários também. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Eu fiz essa receita com todo amor e carinho para vocês, porque realmente é uma receita que eu amo, que me traz muita alegria em fazer. Então, beijos, fiquem com Deus e até a próxima!